pessoal, tudo bem? Eu sou a Lohane, fisioterapeuta, e estou aqui mais uma vez para fazer um react. Vou reagir hoje à lesão do jogador LeBron James. Ele é jogador de basquete, muito famoso, e lesionou. Essa lesão foi a lesão de entorse de tornozelo, não muito comum. A gente vai dar uma olhadinha agora, por favor. Esse é o exato momento da lesão, tá? Eu vou começar lá. Vou vir aqui do começo para vocês verem. O LeBron James, esse que tá com a bola, ele é o jogador de branco. Vamos lá. One of the key components to the Lakers winning a title. LeBron, down he goes and he grabs his ankle. Nesse momento é um momento bem complicado. Atleta desse tamanho não consegue levantar depois de uma lesão como essa. A gente vai ver rapidinho, mas só adiantando, uma lesão como essa não é muito comum. As lesões de tornozelo. Well, you can see he gets it rolled up on it. It's not your atypical type of sprain because it's like. Tá até uma agonia só de olhar. Não é comum uma lesão de entorse de tornozelo com esse movimento. Esse é um movimento que a gente chama de eversão. Eversão do tornozelo, que significa o pé para fora. Pé para dentro é inversão, pé para fora, eversão. Por que não é muito comum essa lesão de tornozelo desse jeito, em inversão? Por quê? Anatomicamente, nós temos ali dois ossos na perna, que é a tíbia e a fíbula. A tíbia é um osso que vem lá do joelho até o final do tornozelo. E a fíbula também, do começo do joelho, lá do joelho até o final do tornozelo. Eles compõem também a articulação além da articulação do joelho, que a tíbia compõe bastante. Eles compõem também a articulação do tornozelo. O que acontece? Entre tíbia e fíbula, tá vendo que a fíbula está do lado de fora da perna e a tíbia do lado de dentro? Entre tíbia e fíbula, a gente tem uma diferença de alturas, digamos assim, de tamanhos dos ossos. A fíbula ela é um pouco mais longa, então ela termina um pouco mais embaixo. A fíbula a tíbia, é um pouco mais curta, então ela termina um pouco mais acima. O que isso acontece, Lohane? Acontece que esse movimento que o LeBron James fez quando ele se lesionou, ele é um pouco mais difícil e mais limitado. Por quê? A parte de fora, que é o osso da parte de fora da perna, que é a fíbula, ele termina um pouquinho mais abaixo. Então, para o pé fazer o movimento de eversão, ele vai bater nessa barreira que é o osso, que é a fíbula. Então, a amplitude de movimento nessa região, nessa direção, fica mais limitada do que ao contrário, se for o pé para dentro. O pé tem mais amplitude de movimento para dentro do que para fora. Porque a tíbia ela é um pouquinho mais alta, digamos assim, do que a fíbula. Então, não encontra uma barreira óssea aqui para esse movimento. Então, o movimento para dentro, o tornozelo, o pé para dentro é muito mais, uma amplitude muito maior do que para fora, principalmente por conta dessa barreira óssea entre fíbula e o tornozelo, os ossos do tornozelo. O que acontece? Além disso, entre os dois ossos, fíbula e tíbia, nós temos uma membrana chamada membrana interóssea. Essa membrana interóssea é uma membrana muito rígida, ela fibrosa, que une essas duas estruturas, esses dois ossos. Ela vem lá abaixo do joelho até no finalzinho, lá quase começando no tornozelo. Aí que as articulações, os ossos se juntam para fazer os ossos do tornozelo. Então ela fica entre os dois ossos, segurando um ao outro, unindo um ao outro. Além disso, nessa região do tornozelo, a região mais alta do tornozelo, geralmente ele um pouquinho mais acima dos
dos ossinhos do tornozelo. Tem outros ligamentos também muito resistentes que fazem essa coaptação da articulação, que deixa essa articulação bem unidinha, para não ter nenhum problema ali. São 3 ou 4 ligamentos, além do ligamento que fica na parte de dentro do tornozelo, que aí já vem um pouquinho mais para baixo. Um ligamento muito forte, que limita muito esse movimento do pé para fora, que é o ligamento deltoide. Eu falei um pouquinho sobre ele, mas ele é um ligamento basicamente muito robusto e extremamente resistente. Ele vem geralmente em 3 fibras e ele limita muito a articulação do tornozelo. Para que essa lesão do LeBron James aconteça e que ele seja, por exemplo, indicado para um tratamento cirúrgico, por exemplo, esse ligamento, essa lesão tem que ter sido muito abrupta, um impacto muito grande, porque além das questões estruturais dos outros ligamentos nessa região, tem o ligamento deltoide que é extremamente forte e essa membrana interóssea que une esses dois ossos. A lesão do LeBron, eu dei uma olhadinha, foi uma lesão de sindesmose, ou seja, todo esse complexo que eu falei para você de membrana, de ligamentos, corresponde a sindesmose, um pouquinho ali abaixo, na região mais alta do tornozelo, essa junção toda. E essa foi a lesão que acometeu o LeBron James. Repara que, para isso acontecer, o pé dele teve que ficar sem saída ali, junto abaixo da coxa do jogador, ali de preto, e o impacto, o peso do outro jogador, do adversário, teve que vir de encontro à perna dele. Então, a perna fez um movimento para dentro e o pé fez um movimento para fora. E essa região, ali no finalzinho dos ossos da tibia e da fíbula, foi lesionada. Geralmente, a gente tem alguns graus na lesão, do leve, médio e avançado, digamos assim. 1, 2, 3 graus. E sendo o grau 1 mais leve, mas ainda assim pode comprometer algumas regiões ali do tornozelo e dessas regiões que eu falei para vocês. A de grau moderado e a de grau elevado geralmente são mais complicadas. A de grau 3, por exemplo, mais elevada, como eu disse para vocês, geralmente o médico vai avaliar através das questões clínicas, testes clínicos e ressonância magnética ou raio-x, geralmente uma ressonância magnética, para ver essas partes moles, né, que a gente chama tecido, o que não é osso, para ver essas partes e que se elas estão realmente lesionadas, rompidas, um tratamento cirúrgico é a indicação. Então, para a gente deixar um pouco mais claro, é comum a entorse de tornozelo nos esportes, eles qual for, futebol ou esportes como basquete, que é um esporte de impacto, né, que os atletas pulam muito eles pulam e caem sobre os pés, e aí as articulações dos tornozelos, os joelhos têm que estar bem, com a picada bem fortalecida. É comum esse tipo de lesão. Mas, no caso do LeBron James, não é comum esse mecanismo nesse tipo de lesão, que é lesão de entorse de tornozelo, só que em reversão. Por isso, essa reação dele dolorosa, porque não é algo muito simples de ser tratado e para o paciente é algo bem complicado. No caso do LeBron, ele já estava com acima dos 35, entre 35 e os 40 anos, eu acho que ele estava com uns 39 anos.
fica um pouco mais difícil de tratar um atleta, um paciente com mais de 35, nessa idade acima dos 35, 39, 40 anos. Por quê? Porque o nosso processo de envelhecimento dá uma atrasadinha ali na nossa cicatrização, fica um pouco mais lenta, um pouco mais demorada do que um jovem de 20 anos. Obviamente, você já deve ter percebido isso. Ou se você é um jovem de 20 anos e viu alguém que teve algum problema como o seu, demorou mais do que você por questões de saúde ou por questões mesmo do envelhecimento. Então, essa é a minha avaliação da lesão do LeBron James sobre esse entorse de tornozelo aí no basquete, que deixou ele por algum tempo fora das quadras, mas que não é algo assim muito prejudicial, mas que sim prejudica bastante o atleta e aqueles que torcem por ele também. Então é isso. Até semana que vem. Tchau!